para fazer a minha obra, o Paulo não veio cá para fazer a obra dele, o irmão João não veio para fazer a obra dele, nós viemos cá para fazer a obra de Deus. E eu vou falar um pouco acerca do reino de Deus. O reino de Deus a qual todos nós estamos envolvidos. O reino de Deus é algo que nasceu com a criação da humanidade. Logo Deus criou o seu reino. Deus criou Adão e Eva e foram os dois primeiros reis, ou seja, o primeiro rei e a primeira rainha à face da terra, porque eles lideravam tudo, eles tinham poder sobre tudo, e nessa época eles lideravam mesmo tudo. O pecado ainda não tinha chegado à terra, não havia pecado na terra. Enquanto eles estiveram a viver sem pecado, eles eram reis puros à face da terra. Com a chegada do pecado, com a infração do homem, o reino de Deus ficou repartido. Ou seja, passou a haver o reino do pecado e o reino de Deus. E ainda hoje isso acontece. Ainda hoje isso existe. O reino de Deus é manifesto no Velho Testamento, com muita influência, e é manifesto no Novo Testamento. Isaías, provavelmente 700, 800 anos antes de Cristo, nomeou como Jesus sendo o futuro rei, aquele que vinha a trazer o reino. E João Batista, quando estava a batizar no deserto, anunciou a mesma coisa. O que é que eles anunciavam com a vinda do Messias? Alguém que vinha para combater o pecado. Jesus não veio para combater os romanos. O reino de Deus não é um reino de armas. O reino de Deus é um reino de amor. Não tem nada a ver com guerras. Por isso é que nós hoje, como no tempo passado, sempre houve uma luta diferente no reino de Deus com a lutas que existem físicas no reino das terras. É totalmente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por isso é que o reino de Deus sempre, aos olhos do mundo, aos olhos das pessoas, sempre foi um reino em decadência, em minoritário, em relação aos reinos nesta terra, os reinos de poder físico, poder monetário, poder até de armamento, nem só armamento, mas agora até já o armamento nuclear. É um poder louco esses reinos, mas são reinos físicos que nada têm a ver ou nada têm para dar a não ser enquanto estão aqui. Os reinos físicos, os reis, os poderosos desta terra só têm para dar às pessoas alguma coisa enquanto elas estão aqui. Mas o reino de Deus, aquele ao qual nós pertencemos, não só nos dá paz, nos dá amor, nos dá tranquilidade, até nos dá bênção, mas nos tem preparado uma vida eterna. Entende? Ao você e eu pertencermos, dedicarmos-nos ao reino de Deus, estamos como que a incorporar-nos. Somos como quando fomos para a tropa. Aqui se calhar só quem foi tropa foi o irmão João também, eu também, ali daquela trupe, ninguém devia ter sido tropa. Nós fomos incorporados no exército. Nós hoje somos incorporados no exército de Deus, mas é um exército sem armas. É um exército que vive pelo poder de Deus, pela glória de Deus, pela paz de Deus, e sempre viveu subjugado, entre aspas, subjugado no poder dos reinos físicos, porque não querem abdicar do poder, da autoridade e do autoritarismo. Jesus não tinha a mínima dificuldade em impor o reino de Deus na terra enquanto cá esteve. Não tinha a mínima dificuldade. Aliás, ele o declarou lá no jardim de Getsémani, que vocês conhecem, que se eu quisesse, quando aquele exército físico, poderoso, armado até aos dentes por causa de uma pessoa,
chegam à volta de Jesus e Pedro, cheio de ousadia e daquele ainda ressuscitou naquela altura, agarrou numa espada e pimba, cortou logo a orelha a um soldado. Jesus dizia: para calma, não é preciso isso, porque se eu quisesse, clamava ao Pai e Ele enviaria 12 legiões de anjos e acabava com isto tudo. Mas deixem que se cumpra o que se tem que cumprir. Ou seja, se Jesus viesse com essa missão, ou se o reino de Deus tivesse essa missão de aniquilar o reino das terras, não tenha a menor dúvida que era isso que acontecia. Mas não é essa, ou não é esse reino que nós pertencemos. Nós pertencemos a um reino de paz, um reino de amor, um reino de compaixão pelas pessoas que estão lá fora perdidas. E é por isso que algumas vezes ainda ele não é o anticristo, não me acredito que o seja, é o líder da congregação maior a nível mundial. Também quem sou eu para julgar as pessoas? Fazem coisas que não devem de fazer, se calhar eu também faço. Mas ele tem tido alguma ousadia diante das pessoas para declarar os erros que as pessoas estão a fazer. Porque as pessoas esquecem-se das pessoas. As pessoas esquecem-se das pessoas. E hoje o que mais importante existe à face da terra são as pessoas. E não são as pessoas, ou não são só as pessoas de colorinho branco, de gravata, de boa qualificação social e profissional que devem ser reconhecidos como pessoas, mas aqueles que mais necessitam da ajuda e aqueles que estão mais desprotegidos. E por essa mesma pessoa se tem levantado em defesa dessas pessoas. E o reino de Deus tem que se levantar em defesa dessas pessoas. É a nossa obrigação. O reino de Deus não foi construído para nós conquistarmos território, mas foi construído para nós conquistarmos almas, para incorporar nesse reino, nesse exército. Nós estivemos a louvar ali: Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Então, se Ele é o Rei, por isso existe um reino, com um Rei que é espiritual e não é físico. Ele veio em forma de homem, porque não houve hipótese, Deus não teve hipótese, através de todos os seus servos até àquela altura, de impor o reino de Deus. O meu apaixonado da Bíblia é David. A minha mulher dizia ontem assim: vais pregar sobre David. Eu disse: não, é surpresa, não vou falar o que é que vou falar. Eu gosto muito de David e eu acredito que Deus, quando olhou para David, viu nele o líder do reino de Deus aqui na terra. Alguém que conseguiria fazer aquilo que Deus tinha planeado, como já tinha visto em Moisés. Mas sabe, Moisés era aqui como o irmão João e o David era como eu, falhou. Falharam os dois. E falharam todos até Jesus. Porque Deus não tinha por usurpação, nem por vaidade, nem de enviar o seu filho que estava com ele ali de lado a lado para a terra, para esta terra cheia de mau cheiro. Deus não tinha essa intenção. Porque se tivesse essa intenção, não demoraria cerca de 4.500 anos até enviar Jesus. Não demorava tanto tempo, muito tempo antes, por qualquer altura, porque nós começamos a ver desde o início, logo no início dos inícios, lá em Gênesis, você vê que Deus inundou a terra e só ficou uma família. E mesmo dessa família, Deus não fez o rei do reino. Noé não foi. Noé foi a única família que Deus viu ao cimo da terra, naquela época, com um coração segundo o coração dele. Com um coração segundo o coração de Deus. Com uma interpretação de vida segundo a interpretação de Deus. Com uma atitude de viver segundo a atitude de Deus. Como? Fiel a Deus. Obediente a Deus. Não olhava para as circunstâncias, mas olhava para Deus. E se Deus lhe disse: faz isto, ele fez. Tantas foram as acusações que caíram sobre Noé. És um grande maluco. Sabe, nunca tinha chovido sobre aquela terra. Nem orvalho caía naquela terra. Era uma terra seca, pura seca.
Não chovia, nunca tinha chovido naquela terra. E Noé começa a construir uma arca em cima do monte, porque Deus disse que ia inundar a terra. E disseram que ele era maluco. Ainda hoje, quando vem algum pastor, seja ele quem for, a iniciar um trabalho, uma obra, também lhe dizem que tu és maluco. Tu o que é que tu vais meter? Tem cuidado. Isto é assim. Não, as coisas devem ser feitas conforme a arca de Noé. Deus diz para fazer, então faz. Com a certeza que se foi Deus que disse, Ele vai cumprir aquilo que disse. E cumpriu. E passado uns tempos, está 40 dias e 40 noites a chover, aquilo que a gente vê chover aqui, por exemplo, a semana passada, em 20 minutos em Coimbra, inundou. Imagina o que é 40 dias e 40 noites a chover aquela quantidade de água, essas cidades ficavam tudo tapadas. E naquela altura foi o que aconteceu. Mas Noé não foi totalmente obediente ao ponto de ser ele, ou da geração dele, alguém que fosse o rei dos reis. Não. E depois veio muitos mais, depois veio Abraão, depois veio Isaac, depois veio Jacó, depois veio Moisés, José, que foi mas nada. E depois vem David. Lá aparece David. David, com 17, 18 anos, era um jovem. E eu quero dizer uma coisa, vocês estudarem acerca de David, deve tentar saber o que é que se passou antes de conhecermos David. Nada. Antes de conhecermos David, Deus conhecia David. Ninguém conhecia David. Ninguém, nem os irmãos, sabiam quem era David. Os irmãos sabiam, sim, era lutarem, serem oficiais do exército, serem pessoas conceituadas, bem colocadas na sociedade. E o irmão que foi o último, é como numa linhada em que nasce o último, chama-se o cucho, o mais pequenino deles todos, o mais frágil, o mais... Era assim que era David. Veio já na velhice de Jessé e da esposa, e veio muito franzino em relação aos irmãos. E até ninguém conhecia David. Mas foi David que Deus conhecia, porque Deus conhecia David. Porque Deus tinha uma atitude segundo a atitude de Deus. David tinha um coração segundo o coração de Deus. Mas falhou. E o reino de Deus precisava de um líder, alguém que não falhasse. E então Deus teve que enviar Jesus. E por isso Deus, na sua palavra, muitas vezes, no Velho Testamento, no Novo Testamento, Deus fala acerca do reino de Deus. E hoje, cada um de nós que estamos aqui, somos exército do reino de Deus. Somos homens e mulheres em quem Deus confiou o seu reino. Porque você está sentado aí, não tem menos importância do que eu que estou aqui com o microfone. A sua importância diante de Deus é igual à minha. Você é um filho de Deus, eu sou um filho de Deus, você é uma minha irmã, eu sou um irmão de Jesus. E um dia estaremos no céu diante da face de Jesus e todos iremos receber o galardão segundo aquilo que fizemos aqui na terra. Mas não é pelas pregações. É pelo aquilo que cada um de nós faz segundo a obra de Deus. E o reino de Deus tem muita atividade. Sabe, há montes de pessoas a precisarem de uma mão, conforme a minha esposa falou, para lhe dar um abraço. Há montes de pessoas que precisam de uma mão estendida na hora da aflição. E é para isso que a igreja de Jesus está na terra. Para ajudar as pessoas. Para levar ajuda àqueles que necessitam. Não é para outras coisas. Sabe, no tempo de Jesus, o reino de Deus era ensinado. E é isso que eu estou a fazer. Debaixo de uma oliveira. No cimo do monte. Na casa de Jesus. Uma casa de bastante acessibilidade e de bastante fragilidade, que eles conseguiram partir o telhado e introduzir um enfermo numa cadeira de rodas para o pé de Jesus. É porque aquilo devia ser fácil de tirar as canas para o lado e meter um enfermo por aí abaixo. Mas não foi por isso que ele deixou de ensinar o reino de Deus. E hoje nós queremos construir um reino com a mesma dinâmica, que Jesus fez. Nós temos que estar disponíveis para elaborarmos e continuarmos a fazer um trabalho segundo a vontade de Deus. Porque não conseguimos de outra maneira, a não ser segundo os ensinamentos da palavra de Deus. E a palavra de Deus, eu quando prego costumo dizer, não vejo isto como uma pregação, mas como um ensino.
Nós não estamos numa igreja, mas numa escola. E a escola é para aprender. O João anda na escola, provavelmente, ou anda na escola para aprender. E nós viemos à igreja para aprendermos a palavra de Deus, para aprendermos os modos, os métodos que Deus quer que cada um de nós nos movimentamos. Porque se não for assim, nós viemos à igreja e colocávamos qualquer coisa, uma cassete a falar, ou um papagaio que também fala, e falava. Não, nós precisamos de aprender a palavra. Sabe, de uma palavra da Bíblia, você pode estar uma noite inteira a falar. Nós estamos a falar acerca do reino de Deus, de Lucas 17:20. Você pode escrever ou pode ver Lucas, capítulo 17, versículo 20. Onde fala acerca da vinda do reino de Deus. Jesus Cristo estava a ensinar. Jesus Cristo continuou a ensinar. Enquanto Ele esteve na terra, Ele fez, além de muitos milagres, além de muitas coisas, ensinou a vontade de Deus para o povo. Eu vou tentar pôr aqui os meus óculos, que são uns óculos um bocado emprestados, mas não faz mal. Tenho que levantar a Bíblia um bocadinho. E diz, o reino de Deus, a vinda do reino de Deus. E no versículo 20 diz assim, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Porque o reino de Deus está dentro de vós. E agora, dentro desta pequena mensagem, nós podemos tirar aquilo que nós quisermos. Ou seja, o reino de Deus está dentro de cada um de nós. E agora eu não tenho capacidade, nem poder, nem autoridade para introduzir em cada um dos irmãos que estão aqui o que é que ele deve ser dentro do reino de Deus. Você tem Jesus no seu coração. É uma peça fundamental no reino de Deus. Então cada pessoa, cada irmão, cada presbítero, cada pastor, cada líder, cada colaborador sabe qual é a sua posição dentro da obra de Deus. Eu gosto muito que as pessoas... Eu cheguei à igreja já adulto, já não era velho, mas pronto, a minha esposa chegou mais nova, chegou ainda jovem, mas eu já cheguei mais velho. E eu acho extraordinário. Achei numa igreja, quando eu ensinava na escola dominical, prontos, jovens como o João, como aquela menina, como ela, mais jovens ainda, jovens a quem o mundo abanava com as bandeiras do mundo, aquelas bandeiras que a gente sabe que existem aí no mundo, e eles ali estavam, ali cresceram os meus filhos, o meu filho mais velho, a minha Sara, o Josué, nem tanto, mas pronto, o meu mais velho, por exemplo, porque isto não esfriou o amor do cristianismo, mas há qualquer coisa que tem vindo a... Eu não quero utilizar certas palavras porque depois sou mal interpretado. Mas, em tempos passados, os jovens, eles se dedicavam com uma paixão ao Evangelho. Nós ensinávamos na escola dominical, e as crianças estavam... Elas vinham da escola, mas depois estavam ansiosas por ouvir a palavra, por aprenderem da palavra. Elas vinham de aprender da escola com os professores e depois vinham para a igreja aprender a palavra de Deus. E nós saíamos de ensinar na escola dominical e íamos aprender com o pastor. E isto era uma roda, aprendermos a palavra de Deus, para sabermos como nos movimentarmos no reino de Deus. E assim fomos crescendo, e chegamos, o caso do nosso pastor, um jovem, pronto, assim fomos crescendo no reino de Deus. Porquê? Porque o reino estava dentro de nós. E somos nós que fazemos o reino crescer ou fazemos o reino minguar. É a determinação e a atitude que cada um de nós põe na dedicação que tem ao reino que faz com que o reino cresça ou que o reino fique abafado. Mas eu creio, e por isso nós estamos aqui, é porque o reino de Deus continua com curvas, com subidas, com descidas,
com dificuldades, com circunstâncias. Isso não há a mínima dúvida. Já dizia a pastora que os próximos dias da vinda de Jesus não são fáceis. Mas quem é que não sabe disso? Não são fáceis. Mas já vamos com 2000 anos da aproximação de vinda de Jesus e ele ainda não veio. E sabe que eu quero dizer uma coisa? Não quero que você fique triste comigo, mas sabe que Jesus não veio por minha culpa. E você não esteja rico também é pela sua culpa. Somos nós que temos atrasado a vinda de Jesus para completar o reino de Deus na terra, porque Ele é o Rei e Ele é o cabeça da igreja, Ele é o noivo da noiva que somos nós. E se nós ainda não conseguimos, estamos a falar agora não é para senhoras, mas temos aqui muitas senhoras, se as senhoras não conseguirem cativar o noivo, dificilmente o noivo ficará. Se nós não conseguimos trabalhar para cativar a vinda de Jesus, Ele não vem. Porque Ele diz que só vem quando a todos chegar o conhecimento da palavra. A todos. Eu creio que hoje, pelas grandes modernidades, pela divulgação da internet e de tudo quanto há aí de inovação, tanta coisa que eu nem conheço, porque isso para mim tudo é chinês, mas pronto, eu conheço a Bíblia, mas é o livro, não conheço de outras coisas, não sou capaz, cada qual é como cada um, mas sei que esses métodos e essas inovações têm levado provavelmente a palavra a certos determinados sítios que se calhar falada diretamente não chegaria lá, provavelmente. Mas a verdade é que está escrito: enquanto a todos não chegar o conhecimento da verdade, eu não voltarei. Porque muitos dirão, ei-lo ali, ei-lo acolá. Mas atenção, ele não é assim. Ele vai vir, mas não vai ser para os da esquerda ou para os da direita. Ele vem unicamente buscar a igreja. Ele vem buscar a sua noiva. Isso é como um noivo quando entra da igreja para ir casar. Ele não vai lá para casar com a sogra nem para casar com mais ninguém. Vai para casar com a noiva. Jacó é que foi enganado. Mas esse Jacó também já tinha enganado. E ninguém colhe aquilo que não semeia. Ele já tinha semeado e depois colheu. Ele já tinha enganado o irmão e depois foi enganado pelo último. Pronto. E aqui a gente vê como é que um amado de Deus, Jacó, que hoje é conhecido por Israel, Deus permitiu que ele fosse enganado desta maneira. Trabalhou por uma noiva e depois casou com a outra e depois teve que trabalhar pela outra. Mas quando Isaac já estava com muita dificuldade de visibilidade, o que é que Jacó fez? Jacó colou pelos de cabra no corpo, nos braços, porque Esaú era um homem muito cabeludo e para conseguir enganar o pai, a mãe pensou, a única maneira é, então a gente faz isto assim. E quando Isaac passa as mãos nos braços, ficou convencido que era Esaú, mas era Jacó. Então ele também foi trapaceiro, ou depois comeu daquilo que ele semeou. Então o reino de Deus tem essas circunstâncias. Outra circunstância que faz com que o reino de Deus muitas vezes seja um bocadinho atrasado foi que, por exemplo, Deus disse a Isaac: não deixas ao Egito. Não deixas ao Egito, porque do Egito não vem coisa boa. A gente agora, mudando um bocadinho do tema para o lado, costuma-se dizer, a gente portugueses da Espanha, nem bons ventos, nem bons casamentos. É o que a gente costuma dizer. E Deus disse para Isaac: não deixas ao Egito. Não, Egito não é terra para o meu povo. Mas sabe que depois, Jacó, filho de Isaac, desceu com os seus filhos para o Egito. E 400 anos depois, o povo de Deus estava a ser espezinhado pelos egípcios. E quem é que ele fez aquilo acontecer? Porque desobedeceram àquilo que Deus tinha dito. Não deixam ao Egito. Porque do Egito não vem coisa boa. A igreja hoje tem que ser construída pelo povo de Deus. Do mundo não vem nada bom para dentro da igreja, a não ser pessoas. Tudo quanto seja para além de pessoas,
do mundo, dado do mundo, não. Isso temos a tal igreja que a Bíblia fala, aquela que se deixou corromper, que é aquela que a gente sabe que é a igreja que é subsidiada e custeada por entidades oficiais. Isso não é aquilo que Deus quer. Por isso acontece o que a gente fez aqui. Falamos a Bíblia, semeamos para a obra de Deus ir em frente e construirmos o reino de Deus. O povo de Deus é que constrói o reino de Deus, porque o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Entende? É fácil a gente compreender a Bíblia, mas nunca se colhe nada daquilo que não se tenha semeado. A Bíblia é o manual mais verdadeiro de todos os manuais que possam existir. É o único manual do homem, é a Bíblia. E nós só temos adversidades nas nossas vidas porque nós não conseguimos, ainda hoje, nem eu nem você, cumprir com este manual. Você compra uma máquina de lavar roupa da melhor marca, e ela vem equipada do quê? Do manual. E se você não utilizar essa melhor máquina de acordo com o manual, você não vai conseguir obter os melhores resultados dessa máquina. E é a melhor máquina que está no mercado, mas você não vai conseguir, porque se o manual explica de uma maneira, você faz de outra, porque você está habituado a fazer com a outra máquina que tinha. Eu é que sei, eu é que faço assim. Então você não vai obter os melhores resultados. E hoje o povo de Deus, o povo que constrói o reino de Deus, não tem o melhor, conforme diz Isaías lá em 1:19, o meu povo comerá o melhor desta terra. Não comemos o melhor desta terra porque não conseguimos continuar a obedecer a todas as regras que este manual impõe. São difíceis, são um bocado, e a gente às vezes faz umas curvas. E como fazemos umas curvas, à frente vamos comer umas curvas. Mas o reino de Deus, a tarefa da igreja é tornar visível o reino de Deus na terra. É a nossa obrigação. É tornar visível que somos alguém que pertencemos a Deus. Como? A Bíblia fala. Através da nossa vida, através do nosso testemunho. Tenho que pôr os óculos, senão não consigo ler. Através da vida e do testemunho fiel dos cristãos, o Evangelho de Cristo ainda é o Evangelho do Reino. Isso está escrito em Mateus 4. Nós não vamos lá, tinha muitos, mas esta frase, e o tempo também já vai muito avançado, fica para outra altura. Sabe que o testemunho de cada um de nós, o nosso testemunho é tão poderoso na sociedade. Eu trabalho numa firma que toda a gente sabe que eu sou pastor. Não tem mínimo problema. Eu também não me gozam, nem eu gozo a ninguém, também não tem problema. Eu também trabalho a maior parte do tempo sozinho. Aqui é um caminhão, ando para longe sozinho. Mas os meus colegas sabem, eu até tinha no outro caminhão que eu trabalhava, que eu estaria aqui há uns anos, coloquei uma faixa lá. Jesus Cristo é o melhor amigo, ou o melhor amigo é Jesus Cristo, e ainda lá está na caminhonete. Eu não trabalho com essa, eu trabalho com outra, mas toda a gente sabe que eu tenho influência de igreja, que os meus filhos, mas não tem problema. A nossa aldeia é uma aldeia que não tem nada a ver com Lisboa, nem com a Pontinha, sequer, nem lá com São Domingos de Rana, onde mora o irmão António, que é uma cidade. Não, a nossa aldeia é uma aldeia que tem 400 pessoas, todos conhecemos a todos. Então não é possível a gente viver debaixo de uma concha. E há 30 anos atrás, 1988, quando nós entregamos a vida a Jesus, até 90, aquela aldeia foi salva quase na íntegra para Jesus. Ao ponto do próprio padre de lá da igreja declarar que havia mais cristãos e evangélicos do que fiéis da Igreja Católica. Mas muito mais. Dão-me nota, a Igreja Católica ainda hoje consegue ter 20, 30 pessoas, e ainda bem que as pessoas lá vão, mas a igreja evangélicos lá na nossa aldeia eram às dezenas de famílias inteiras. No entanto, 30 anos passados,
E restam 3, 4 famílias, se calhar já estou a falar tanto. Se calhar já estou a dizer muito. Pai, 2 ou 3 famílias. Isso é testemunho? Não. Nenhum. Nenhum mesmo. É essa. Não é mesmo testemunho. Porque a Bíblia é muito clara. Nessa circunstância é muito clara. Diz, a Bíblia fala muito dura nessa área, quando a pessoa volta à vida atrás. É como um cão que volta ao vômito. Ninguém é obrigado a seguir Jesus. Já no tempo de Jesus, ninguém era obrigado a andar atrás de Jesus. Muita gente andava atrás de Jesus porque ele dava pão e peixe, e porque ele curava os doentes, e porque ele trazia paz e tranquilidade. Porque na altura da crucificação, poucos foram os que estiveram do lado de Jesus. Muito poucos. Mas mesmo muito poucos. Quando viram a situação apertada, passaram-se para o lado do outro lado. Mas sabe que desses a história não fala. Desses a história não fala. A história fala, se você for depois começar a estudar os Atos dos Apóstolos, até lhe digo que há mais ênfase no livro de Atos dos Apóstolos. Aliás, porque o próprio escritor é alguém que aparece após Jesus e não alguém que viveu lado a lado com Jesus, que é o apóstolo Paulo. Mas, mesmo assim, fala em Pedro e João e pouco mais. Temos Tiago, mas temos Timóteo, que já apareceu depois. Temos muita gente que não viveu de lado a lado com Jesus. Então, aqueles que viveram de lado a lado com Jesus, poucos são os que a história reza. Porquê? Porque eles, na altura da circunstância, passaram logo para o outro lado. Voltaram ao vómito, voltaram à vida antiga, porque eles estavam com Jesus. Porque Jesus, de uma caracaça, fazia 1 tonelada de pão. O poder de Deus multiplicava aquela caracaça e dava a comer para aquela gente toda. Em 4 ou 5 dias, toda a gente comia. Mas quando Jesus foi crucificado, quando apareceu Pilatos a perguntar o que é que se faz àquele, crucificam, pois, assim que eles viraram para o outro lado, ficaram logo. Assim são essas pessoas, agora na nossa aldeia. E vou-lhe dizer que os testemunhos e as circunstâncias da vida de certas pessoas não têm sido nada agradável. Mas isso nem vale a pena a gente estar a falar. Mas isso é só aquilo que a gente vê, porque depois há aquilo que a gente não vê e não temos nada a ver com isso. Cada qual é que sabe da sua vida. Mas o testemunho de uma pessoa é a parte mais importante no reino de Deus. Porque se nós conseguirmos ser íntegros, se nós conseguirmos ser fiéis, se nós conseguirmos ser cumpridores com aquilo que nós declaramos com a nossa boca, aí nós vamos ter resultados. Sabe, os resultados... O problema é que a gente só vê resultados nos números. E se não virmos números, já não há resultados. Mas não é verdade. Não é verdade. Porque você e eu no mundo espiritual, não é no mundo físico, no mundo espiritual, somos herdeiros de uma fortuna incalculável. Entende? Sabe, e você vive aqui nesta terra 80 anos, já é com dificuldade. E tudo quanto seja daí para a frente, começa com muita dificuldade. É o que a Bíblia diz. 70, 80 anos. E depois os dias serão difíceis. Mas sabe que isso é a vida física. Mas depois temos a vida eterna. E sabe o que é que significa eterno? Quem é que está aí que estuda, que sabe dizer qual é o significado da palavra eterno? Eterno é para sempre. Eterno é para sempre. E agora imagina o que é você estar a pensar: o que é que eu estou aqui a fazer se a minha vida eterna é o que muita gente anda aí no mundo a fazer? Já lá está também, que era um grande amigo, um pastor, uma coisa excepcional, que dizia: isto a vida aqui é 3 dias e depois é um balde de cal e 3 palmos de terra e está o caso arrumado. É assim que o mundo pensa. A vida é 3 dias, é o carnaval e pouco mais. As pessoas estão cegas no entendimento e não conseguem discernir o que está para lá da vida física. Vida física. Porque a nossa vida física é igual à vida física deles.
Precisamos de comer, precisamos de beber, precisamos de vestir, calçar, porque senão andamos a fazer má figura. Mas o problema é a vida eterna. Porque a vida eterna é a que é para sempre. E aí nós temos uma fortuna incalculável. E é por essa fortuna incalculável, por essa eternidade de paz e tranquilidade que nós trabalhamos enquanto estamos aqui. Não estamos aqui por mais nada, pelos números. Os números, olha, o dinheiro é para aquilo que é preciso. O dinheiro é para aquilo que é preciso. Eu, se tiver muito, sou um fanfarrão. Mas se tiver pouco, governo com aquilo. Não vale a pena entender de outra maneira. Posso ouvir uma mãe? Bem, nós temos que terminar, é quase 11 horas. Eu gosto de falar acerca deste assunto. Nós temos que saber. Nós já sabemos que somos umas novas criaturas. Somos filhos de Deus, somos mais que vencedores. A Bíblia até diz que nós somos reis e sacerdotes. Mas temos que saber o que somos e o que estamos a fazer no reino de Deus. O que é que eu estou aqui a fazer? O que é que eu estou aqui a fazer? O que é que eu posso fazer? Ou no que é que eu sou útil para fazer para engrandecer o reino de Deus? Será que eu sou útil para alguma coisa? Eu que já sou tão... não sei o nome... Alda. O que é que eu estou aqui a fazer com esta idade? Será que ainda sou útil? A irmã Lucinda. Será que eu ainda sou útil para o reino? É útil para o reino de Deus. Todos somos úteis para o reino de Deus. Porque o reino de Deus é construído por aqueles que se disponibilizam para o servir. Porque aqueles que são empurrados para o reino de Deus não vão lá estar muito tempo. Porque são empurrados e vão-se embora. Conforme é como a onda do mar. As ondas do mar são sempre as mesmas. A água do mar é sempre a mesma. Ela vai, volta para trás. Ou depois parece que está tudo muito calmo, daqui a bocado vem outra vez. É sempre a mesma água. Mas anda ali num rebuliço, para cá, para lá, para cá, para lá. É assim que há pessoas que são empurradas para o reino de Deus, que andam como as águas no mar. Para aqui e depois para lá. Para aqui, uma semana está tranquilo, está daqui. Depois outra semana para lá. E isso não são pessoas que estão disponíveis para servir e engrandecer o reino de Deus. Porque o testemunho físico e verdadeiro da vida das pessoas que servem a Deus tem que ser um testemunho fiel a Jesus Cristo. Sabe, Jesus foi a pessoa mais fiel que apareceu acima da terra, em todos os campos. E agora digam o que digam, há pessoas que dizem outras coisas, outros que levantam blasfémias, outros que falam, não interessa, cada qual fala aquilo que quer falar. Mas a verdade é que, pelo aquilo que nós conhecemos, pela Bíblia, Jesus foi a pessoa mais fiel que apareceu acima da terra. Não negou uma palavra a quem quer que fosse. E alguém de autoridade, alguém de menos autoridade, alguém de muita autoridade, tinha sempre uma interpretação para falar segundo o assunto que era o assunto a que era chamado. Diante de Pilatos, diante de César, teve que falar segundo aquilo que tinha que falar. Tu és o rei dos judeus, assim tu o dizes. Diante do capitão que tinha a filha enferma, ele disponibilizou-se para ir a curar aquela a quem muita gente nem sequer queria estar a ouvir falar de um capitão romano. O outro, que era o cobrador de impostos, muito menos alguém iria comer à casa do cobrador de impostos. Alguém falaria com uma prostituta? Isso era uma blasfémia. E uma prostituta apanhada no ato de adultério. E ainda defendê-la no aspecto de que quem não tiver como ela, que seja o primeiro a mandar uma pedra. E quem é que a mandou? Ninguém mandou. Só estava ali um que tinha possibilidades de mandar uma pedra e esse não lhe a mandou. Entende? É por essas coisas que o reino de Deus tem que ser construído segundo essa mesma pessoa, segundo Jesus Cristo. Porque Ele é o Rei. Ele não está presente fisicamente, Ele está no Espírito. O Espírito Santo hoje está aqui para representar Jesus nas nossas vidas.
Ele está a habitar em nós, porque era impossível Jesus estar aqui sentado hoje connosco e estar ali já embaixo, por exemplo, na presa, ou até já ali no fundo da rua. Você não pode estar aqui e ali. Foi por esse motivo que Jesus foi embora tão cedo, sabe? Pela necessidade, Ele próprio declarou, pela necessidade de poder estar diante de todos, ou junto de todos, eu vou para vos enviar o Consolador. E para cumprir tudo o que estava escrito. E porque só assim se cumpriu o reino de Deus, foi Ele cumprindo tudo o que estava escrito acerca dele há dezenas, centenas de anos atrás. Por isso é que Ele foi fiel. Nem numa vírgula Ele se aviou segundo o que estava estabelecido para a vida dele aqui na terra, nos 33 anos que Ele aqui esteve. Foi um filho obediente. Foi um filho que tratou bem o pai, sem José ser o pai, que teve aquela primeira interrogação um tanto ou quanto complicada, não admira? Ele ao namorar com Maria, ou pronto, serem noivos, não havia relacionamentos, como é que agora tu estás grávida? Não é com facilidade que se admite uma situação dessas, e José também não admitiu com facilidade. Aliás, José até rejeitou Maria, mas depois recebeu Jesus e fez dele um homem. E depois Jesus seguiu a caminhada dele como filho de Deus para cumprir aquilo que estava estabelecido para a iniciação do reino de Deus, porque já Messias tinha dito, aliás, já Isaías tinha dito acerca do Messias 800 anos atrás, que ele vinha estabelecer o reino de Deus na terra. E após o estabelecimento do reino de Deus na terra, Jesus subiria, e agora a igreja, agora aqueles que são os seus seguidores, aí está o seguimento do reino de Deus. Por isso até aos dias de hoje ainda ninguém conseguiu parar este reino. E você vê que, por exemplo, em Portugal vivemos durante ajudem-me lá, para aí 9 séculos, irmão João, 10 séculos com reis, 9 séculos, até o ano 900, se calhar nem isso, não, mil, pois, o rei Dom Carlos I foi no ano, prontos, exatamente, não estou a ver os 1000, o rei Dom Carlos foi o último rei que reinou, e depois de acabar os reis em Portugal, a monarquia, o reino, acabou. Entramos numa república, numa instituição diferente. Mas o reino de Deus, há 2000 anos, foi instituído por Jesus. Ele foi aquele que o iniciou, porque já era declarado muito tempo antes. E hoje continuamos, quer a gente entenda, quer a gente não entenda, continuamos a ser peças importantes no reino de Deus. Porque é em cada um de nós que ele está estabelecido. Seja você a irmã Alda, seja a irmã o João, seja outro irmão João, seja outro irmão João, é dentro de nós que o reino de Deus está estabelecido, segundo as nossas atitudes, segundo a nossa interpretação, segundo a nossa dedicação ao reino de Deus, porque o reino de Deus só funciona se nós o fizermos funcionar. Amém? Nós vamos terminar. Eu acho que não é preciso. Vamos orar? Então vamos orar. Vamos dar as mãos, vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração. Eu penso que um dia destes, depois ainda poderei falar mais um bocadinho acerca deste assunto. Sabe, o reino de Deus é inesgotável, mas nós... e à sexta-feira convém falar destas coisas, porque às vezes fala-se estas mensagens, à sexta-feira há uns irmãos mais restritos, pronto, pessoas que já estão mais dedicadas ao reino, mais obedientes à obra e que estão mais disponíveis para servir, que estão mais disponíveis para colaborar, porque, sabe, servir a Deus não é um mar de rosas, servir a Deus não é fácil, não é difícil, mas não é fácil, entende? E todas estas coisas têm um preço, há um preço a pagar para tudo, e servir a Deus é um preço que a gente determinou no nosso coração de queremos pagar. E é só porque nós queremos pagar esse preço que o reino de Deus continua em desenvolvimento aqui na terra. Porque se não houver ninguém para pagar o preço, é como uma vela. Se não houver ninguém para acender o fósforo, a vela está lá, mas ninguém a acende. Então é assim. Então fecha os seus olhos, baixa a sua cabeça.
enquanto eu vou orar. Querido Pai, esta noite te quero agradecer em nome de Jesus, Senhor. Acima de tudo, te quero agradecer pela tua presença no nosso meio, Senhor, pelo teu Espírito, Senhor, que sempre nos ajuda, sempre nos fortalece, nos capacita. É dele que vem o ensino, Senhor, é dele que vem todo o entendimento, Senhor. E nesta noite ele esteve aqui connosco para nos mostrar e nos revelar a tua palavra. E eu oro esta noite sobre a vida de todos estes irmãos, Senhor, e sobre a vida de todos aqueles que não vieram, Senhor, por algum motivo, Senhor. Eles não conseguiram estar presentes nesta reunião. Eu te peço em nome de Jesus que os abençoes, que derrames sobre cada um deles, Senhor, a tua bênção, Senhor, e a tua paz esteja com eles, Senhor, onde quer que seja que eles se encontrem. E oro também por todos os que estão aqui presentes, pelos irmãos que vieram e se disponibilizaram para ouvir a tua palavra, que tu os abençoes, Senhor, que esta palavra sirva, Senhor, para cada um deles, para alimento espiritual, Senhor, para que eles fiquem mais fortalecidos, para que eles não saiam daqui hoje conforme entraram, Senhor, mas que saiam daqui com um pouco mais do teu Espírito, Senhor, um pouco mais da tua capacidade, um pouco mais da tua sabedoria, um pouco mais do teu amor, Senhor. Abençoa, Senhor. Derrama sobre cada um deles, Senhor, da tua capacidade, Senhor, da tua energia e da tua força, Senhor, para que eles continuem a vencer todos os obstáculos que se aproximem, Senhor. Para que não sejam obrigados a desviar do obstáculo, Senhor, mas que eles ultrapassem esses obstáculos, em o nome de Jesus. Seja com cada um deles, Senhor, nas suas vidas, com as suas famílias, Senhor, nos seus trabalhos, nos seus negócios, Senhor. Dá entendimento, Senhor, aos homens de negócios para gerirem os seus negócios, Senhor, para os administrarem segundo a tua vontade, Senhor, para que sejam bem-sucedidos em nome de Jesus. Tal também para todos os empregados que estão aqui, Senhor. Sejam empregados, Senhor, obedientes aos seus patrões, Senhor, para que sempre estejam disponíveis, Senhor, para que eles sejam empregados que levem uma mensagem de paz aos seus patrões, às suas firmas, para todos os seus colegas, em o nome de Jesus. E te peço, acima de tudo, que nos perdoes todos os nossos pecados. Limpa, Senhor, os nossos corações. Se há alguma coisa de mal nós fizemos, nós nos arrependemos diante de Ti, Senhor. Se há alguma palavra, algum pensamento, algum ato, Senhor, limpa, Senhor, e perdoa, Senhor, para que nós possamos estar diante de Ti, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. E Pai, eu quero orar por estes dias, Senhor. Oh, querido Pai, dá estes dias que se aproximam, este fim de semana prolongado, Senhor, de dias de paz e de amor, Senhor, união, Senhor, entre as famílias, Senhor, para que todos possamos estar à mesa juntos, Senhor, para que todos possamos estar em união de espírito, Senhor, para que todos possamos estar unidos uns aos outros, nos momentos bons e nos momentos menos bons, Senhor, para que a Tua paz inunde os nossos corações, em o nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo o que Tu estás preparando para cada um de nós, porque de Ti só vem tudo quanto é bom. É o que a Tua palavra diz, Senhor. É nisso que nós acreditamos, e é nessa promessa que nós nos seguramos, que tudo quanto é bom vem do Pai das luzes. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. E todos dizem comigo, amém. Agora dê um abraço ao seu irmão, um cumprimento, um beijinho. Desejo-lhe também um bom feriado, desejo-lhe também um bom fim de semana. E domingo às 10 da manhã nós vamos estar aqui de novo para confraternizarmos, para termos um domingo abençoado, para podermos irmos cada vez mais fortes. E traga alguém, um amigo, um familiar, alguém que você conhece. Não deixe passar essa possibilidade de trazer alguém à casa de Deus. Amém? Que Deus vos abençoe.